Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus repouse cada dia sobre cada um de nós. Que seu Espírito Santo da verdade nos ilumine todos os dias para conhecer, aceitar a verdade e andar conforme a verdade é apresentada nas Escrituras. Bem, eu agradeço a todos aqueles que estão acompanhando o canal, aqueles que se inscreveram, que fizeram o seu comentário. Que Deus continue iluminando todos nós. Bem, hoje nós iremos falar aqui sobre um assunto polêmico. Se bem que todos os assuntos que eu falei aqui são polêmicos, né? Bom, nós temos aqui criação e nós temos redenção. Ambas essas coisas foram realizadas por a mesma pessoa. Ou seja, o Cristo é apresentado na Bíblia como o autor da criação de todas as coisas, assim como é também apresentado como o Redentor, o meu Redentor e o seu Redentor, o Salvador, né? A questão é, o assunto que nós vamos tratar aqui tem a ver com a questão do sábado, do sétimo dia. Essas duas obras aqui, criação e redenção, o que é que tem a ver essas duas obras que já foram concluídas, né? O que é que tem a ver com o sábado, com o sétimo dia? Tem alguma relação? Será se tem? Bem, nós vamos agora apresentar qual é a relação que tem essas obras com o sábado. Alguns guardam o sábado. Será que eles estão guardando da forma correta? E aqueles que não guardam o sábado, será que eles estão certos em não guardar o sábado? Nós vamos ver agora. Bom, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de 1 a 3, a Bíblia relata que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Aqui na criação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias Deus criou todas as coisas. Bom, nesses 6 dias ele fez todo o universo conforme o texto diz. Lá em Gênesis capítulo 2, do versículo de 1 a 3, diz que ele criou todas as coisas e todos os seus exércitos foram criados nesses 6 dias. Mas ele fez mais um dia, o sétimo dia. Olhando pela ótica humana, pela visão humana, nós não achamos necessidade de fazer um sétimo dia. Porque se ele já criou todas as coisas nesses 6 dias, aí fica aquela questão, para que ele criou esse sétimo dia? Qual era o objetivo dele? Sendo que no sétimo dia a Bíblia diz que ele descansou, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, diz que nesse sétimo dia ele não fez nada, descansou. Mas a Bíblia diz que no versículo lá em Isaías diz que nesse sábado, nesse sétimo dia, Deus nem se cansa. Ou seja, ele descansou no sétimo dia, sendo que o profeta Isaías no capítulo 40 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Lá em Gênesis diz que ele descansou. Isaías diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Então por que ele criou esse sétimo dia aqui então? É uma pergunta que nós iremos responder no decorrer da nossa conversa. Bom, lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, o evangelista Marcos, quero deixar um detalhe aqui, o evangelho de Marcos, segundo os historiadores, é o evangelho mais antigo, é o mais antigo do que até o próprio Mateus, João e tal, né? Diz eles que é o mais antigo, é o livro de Marcos. Bem, lá em Marcos o evangelista diz, Jesus se refere lá em Marcos dizendo que o sábado foi feito por causa do homem. Se bem que tem algumas Bíblias que diz que o sábado foi feito para o homem. Isso não pode ser verdade, por quê? Porque lá no Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, diz o seguinte, que Deus deu ao homem 6 dias.
E o sétimo dia ele não deu ao homem. Ele disse assim, o sétimo dia ele santificou, é meu. Então, essa tradução que fala que Deus deu, que o sábado foi feito para o homem, ela entra em conflito com o texto do Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 em diante. Que o sétimo dia não foi feito para o homem, foi feito por causa do homem. Essa é a verdade. Bem, para que ele fez esse sétimo dia? Lá no livro de Levítico, no capítulo 23, todo o capítulo 23 ali, você pode analisar que ali nós temos ali 7 festas anuais. Olha, nós estamos falando desse período aqui, do período antes do Calvário, antes da cruz. É aqui que nós estamos concentrados aqui, ó. Nós estamos vivendo aqui, né? Comentando sobre a criação. Lá no livro de Gênesis, no livro de Levítico, no capítulo 23, lá diz o seguinte, que Deus criou, estabeleceu várias festas, eram 7 festas, né? 7 festas anuais, né? 7 festas anuais que Deus estabeleceu para ser comemorada, ou, como diz o texto lá, diz celebrada. Tem duas palavrazinhas ali, nesse texto de Levítico 23, nesse capítulo, que devemos levar em consideração, até mais do que as outras. Lá tem a palavra convocar, santa convocação, é o que diz lá o texto, e celebração. Nessas 7 festas, Deus sempre bate nessa tecla. Nessas festas terei santa convocação, celebrarei essas festas. Bom, e o que é uma convocação? Uma convocação é uma reunião, é um chamado para a reunião. E o que é uma celebração? Uma celebração é uma festa, uma celebração é uma festa em comemoração a algo que aconteceu ou algo que vai acontecer. Por exemplo, aqui no Brasil, nós celebramos o 7 de setembro. 7 de setembro se celebra aqui no Brasil ou se comemora o dia da independência do Brasil. Todo ano faz isso, para-se o Brasil todo para celebrar ou comemorar ou relembrar a independência do Brasil. Bom, então essas 7 festas que eram feitas ali, tinha o sentido ali de celebração. Reunia-se o povo para celebrar algo. Nós temos ali a Páscoa, nós temos ali as festas dos pães asmos, as primícias, o Pentecoste, né, o dia da expiação. Né, nós temos ali 7 festas. Todas elas usam a palavra celebração. Bom, aí voltando agora à questão do sábado, lá na criação, nós estamos aqui nessa questão aqui antes da cruz, né? Na questão do sábado, quando Deus criou o 7º dia, que humanamente olhando não era necessário criar esse 7º dia, mas ele criou, então tem um significado. E o que se foi feito nesse 7º dia? Uma celebração. Mas celebrou-se o que nesse 7º dia? Bom, nesse 7º dia nós celebrava-se a criação. Quando Adão ali, Deus reuniu toda a sua criação, depois de ter criado todas as coisas no 6º dia, no 7º dia ele convocou, fez uma santa convocação e ali, reunido uma vez todas as suas criaturas, seja elas inteligentes ou não inteligentes, reuniram para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a obra da criação, louvando, honrando e engrandecendo a Deus, adorando o Deus que é o autor da criação. Isso foi o que foi feito ali naqueles dias, quando Deus criou todas as coisas. E Deus descansou. Adão descansou. Adão não fez nada para cansar. Deus também não se cansa. Então, naquele dia ali, ou seja, no 7º dia, naquele primeiro 7º dia ali,
O que aconteceu ali foi uma celebração. Todos os seres criados reuniram e celebraram e homenagearam ao Deus Criador. Mas só que o homem pecou. Quando o homem pecou, em seguida Deus fez a promessa. Que promessa? A promessa da redenção. Aqui, ó. Logo em seguida o pecado do homem, Deus chamou Adão e fez a promessa da redenção. Então, depois do pecado, Adão e seus descendentes, claro que os descendentes que acreditaram na promessa, eles também teriam que continuar com a celebração. Tanto a celebração da criação, como a celebração da redenção. Só que, nesse caso aqui, Adão e os seus descendentes, eles estavam celebrando a criação, uma obra já acabada. E estavam celebrando a redenção que iria acontecer ainda. Por isso que celebrar é você comemorar, relembrar algo que já aconteceu ou algo que ainda vai acontecer. No caso aqui de Adão e os seus descendentes, antes da cruz, celebrava-se a redenção que ainda iria acontecer. Mas que dia foi estabelecido oficialmente para que essa celebração da criação e redenção pudesse ser feita? O 7º dia. Por isso que lá no livro de Levítico, do capítulo 23, a recomendação é celebrar. Todas essas festas que tinha aqui, antes da cruz, apontava para o Cordeiro. Não poderia deixar de celebrar, porque quando você deixa de celebrar uma data importante ou um fato muito importante, no caso a criação ou a redenção, a tendência é você esquecer. Por isso que lá no 4º mandamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, existe uma palavrazinha ali no 4º mandamento que você não acha em nenhum outro mandamento. Lembra-te. Quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, separar. Por que só tem essa palavra lembra no 4º mandamento? Por que Deus disse, lembra-te para não matar, lembra-te para não roubar? Não tem essa palavra. Você só acha no 4º mandamento, porque o inimigo iria trabalhar de uma forma para que você não celebrasse a obra da criação e nem da redenção, e dessa forma você iria esquecer do Deus Criador e do Deus Redentor. Aí a questão, a palavra o sábado aqui, é o dia oficial que Deus estabeleceu para se relembrar e celebrar a obra da redenção e a obra da criação e a obra da redenção. Bom, tudo isso aqui aconteceu aqui antes da cruz, mas nós estamos vivendo agora, depois da cruz, é aqui que nós estamos vivendo. Bom, e se tratando do sábado, do 7º dia, devemos ainda celebrar esse 7º dia, devemos parar nossos afazeres nesse 7º dia, como o povo faziam aqui antes da cruz? Devemos fazer a mesma coisa depois da cruz? Será? Claro que devemos. Porque o sábado, ele era um sinal, era o dia estabelecido oficialmente para celebrar a criação e a redenção antes da cruz e depois da cruz também. Esse dia oficial, ele não se perdeu aqui no tempo. A Escritura fala isso. Nós temos a obrigação ainda de celebrar as mesmas obras no dia de sábado. Porque fazendo isso, você não irá esquecer de que Deus é o seu Criador e que o mesmo Deus é o seu Redentor. Agora, você observa que lá em Jó, tem um fato lá em Jó, no capítulo 38, no versículo 6 em diante, onde Jó questiona, que queria ter um encontro com Deus. Queria fazer umas perguntas e tal, e ia ver o que era que Deus ia responder. Aí esse encontro aconteceu mesmo. Chega no capítulo 38, da parte do versículo 6 ali, aí Deus diz assim, ô Jó, onde estava tu quando eu estava lançando os fundamentos da terra?
onde estava tu quando eu fiz isso, fiz aquilo? Onde estava tu quando as estrelas de Deus e os filhos de Deus se reuniram e louvaram? Ou seja, ali está escrito, está se referindo à criação. Quando Deus criou todas as coisas e ali no sétimo dia reuniu toda a sua criação para louvá-lo e adorar o Criador. É isso que está apontando. Ou seja, Deus está dizendo para Jó: ô Jó, só quem sabe dessas coisas é quem estava lá. E tu não estava, Jó. Está entendendo? Ou seja, o sétimo dia foi sempre um dia oficial para se celebrar a obra da redenção e a obra da criação. Agora, você que guarda o sétimo dia, será que você está guardando da forma correta? Será que você, nesse sétimo dia que você guarda, será que você está admitindo que esse cidadão aqui, o Deus, é o Criador de todas as coisas? Será que você está admitindo isso? Se você estiver admitindo isso, então você está guardando o sábado da forma correta. Se você também está admitindo que esse mesmo cidadão é o seu redentor, que você está salvo, que você está perdoado, então você está guardando o sábado da forma correta. Ou seja, você está celebrando no sábado a obra da criação e a obra da redenção. Mas você diz que não está salvo. Se você afirma que você não está salvo, sendo que a obra da redenção ela já aconteceu, ainda que você esteja guardando o sábado, você está errado. Porque você não está celebrando a criação e nem a redenção. Essa obra da redenção aqui é a maior obra que já se realizou no universo. Deus nunca realizou e nunca vai realizar uma obra grande, tão grande como essa no universo. Qualquer uma outra obra que Deus fez ou que vai fazer, no caso a glorificação vai acontecer. Nem a glorificação será igual ou maior do que a obra da redenção. Por quê? Porque toda obra que Deus fez, ou que Ele vai fazer, estava dependendo do sucesso desse cidadão aqui, ó. Toda obra que Deus fez antes da cruz ou depois da cruz que irá fazer, todas essas obras estavam dependendo do sucesso desse cidadão aqui, ou seja, da redenção. Então qualquer uma obra é inferior a essa, podemos garantir isso. Então quando você afirma que você não está salvo, você está negando esse cidadão aqui como o seu salvador. E se você erra em alguma coisa na redenção, como é que você vai acertar também na criação? Ou você admite, por meio da celebração do sábado, que você é fruto da criação de Deus e é objeto da redenção para glorificar o Salvador, ou então você não tem nada disso. Tudo isso aqui para você, você está enganado, porque quando se não celebra o sábado, dando ao Criador a sua glória merecida e ao Redentor a sua glória merecida, quando você não tem essa consciência, então você está desobedecendo a Deus ou da forma consciente ou da forma inconsciente, mas é uma desobediência, ou seja, a guarda do sábado para Deus não está sendo valorizada, porque você está aguardando o sábado da forma errada. E aí, o que é que você acha? Quando Deus diz assim, lembra-te do sábado para o santificar, é para você voltar o seu pensamento no sábado, principalmente no sábado, de uma forma celebrativa, de que Deus é o Criador e que Deus é o Redentor, que você é uma criação de Deus e que você está salvo. Se você não admite uma dessas coisas, a glorificação que vai acontecer ainda, você não será beneficiado pela glorificação, porque você, de alguma forma, você não está admitindo o Deus como Criador ou Deus como Redentor. Você não está admitindo que é fruto da criação de Deus e você não está admitindo que você está salvo e perdoado. Então você não será beneficiado por a obra da glorificação, porque você está ou enganado na sua forma de celebrar, ou você é um rebelde
em não aceitar alguma dessas coisas. E aí, o que é que você acha? Você que está guardando o sábado, será que você está dando a ele o valor? Será que você está dando ao Criador e ao Redentor a sua devida honra no dia de sábado? Você está celebrando essas obras no dia de sábado? Como é que você agora vai para a igreja dia de sábado e aí alguém pergunta: meu irmão, você está salvo? Não, eu não estou salvo, eu estou lutando. Então você está negando o Redentor. Nessa consciência aí, como é que você vai ser glorificado? Nunca você vai ser glorificado. Ou então você diz: não, eu não sou fruto da criação de um Criador, eu sou fruto de uma evolução. Como é que você vai ser glorificado com esse pensamento? Então você não está, nesse sentido aí, você não está celebrando a obra da redenção. Você não está fazendo aquilo que deveria fazer no sábado. Eu espero que você tenha entendido, está entendendo? Que você tenha entendido o porquê de guardar o sábado e como guardar esse sábado. Quem é que vai receber essa glória? Quem é aquilo que você faz no sábado será glorificado? Quem é que está sendo glorificado no sábado? Pelo fato de você não trabalhar no sábado. Você está glorificando, homenageando e honrando quem? Se você estiver guardando o sábado, nesse sentido aqui, admitindo a criação e admitindo que você está salvo e perdoado, que você está redimido pela obra do Calvário, você está guardando o sábado da forma correta, você está dando ao Criador e ao Redentor a honra e o prestígio que ele que ele tem, a glória que é dele. Caso contrário, essa obra da glorificação nunca será sua. Você nunca será beneficiado pela glorificação. Então, você que despreza o quarto mandamento, veja bem o que você está fazendo. Porque desprezar o quarto mandamento, não dar ao quarto mandamento o seu devido, a sua devida importância, como o próprio Deus admite, então você também não está dando ao dono do sétimo dia a verdadeira glória que é dele. Se você age da forma correta no sétimo dia, rejeitando o sétimo dia, você também está, sem querer, você está rejeitando o dono do sétimo dia. João diz lá no Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então o sétimo dia é dia do Senhor. O sétimo dia é dia do Senhor. Que Senhor? Não venha para cá dizendo que é Baal, não. Esse Senhor aqui não tem nada a ver com Baal. Não tem nada a ver com Baal. O Senhor Criador e o Senhor Redentor. Você é fruto da criação, como também é alvo, beneficiário da redenção. Então, guarde o quarto mandamento, guarde o sétimo dia, tendo isso em consciência, porque é dessa forma que você será beneficiado com a glorificação. Ou você nunca verá a glória do Altíssimo e será beneficiada por ela. Caso você não tenha dado ao sábado a sua celebração como lhe é devida. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine a cada dia, não só com essas verdades, como com outras verdades que a Bíblia está recheada. Só precisamos analisar e pedir a Deus a revelação que Ele vai dar, com certeza.